Estamos voltando com mais informações atualizadas aqui no canal Realidade Política. Eu quero pedir a sua força para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e eu quero muito saber, ouvir o seu comentário, o que você pensa sobre o tema de hoje, essa questão sobre o governador de São Paulo, Tarcísio Meira, e o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. Pois é, meus amigos, segundo a jornalista André Sadi, da Globo News, após o governador Tarcísio de Freitas ser hostilizado em uma reunião do PL em São Paulo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, procurou o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que não ficasse nenhuma rusga entre ambos. Ou seja, tiveram uma conversa a portas trancadas e conversaram sobre a situação. E segundo informações, os dois estão de boa novamente. Inclusive o Tarcísio de Freitas, ele falou, nas redes sociais, ele falou inclusive publicamente que ele deve muito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que graças ao ex-presidente hoje ele é governador do estado de São Paulo. E ele não está mentindo, porque se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse apoiado, a sua candidatura, dificilmente o Tarcísio se elegeria por conta própria, visto que ele não era conhecido no Brasil inteiro, Essa é a minha opinião, Você que está aí do outro lado pode pensar até diferente de mim, mas pode comentar aqui embaixo. Você acha que o Tarcísio se elegeu governador graças ao apoio do Bolsonaro, ou você acha que ele se elegeu por méritos próprios? Comente aí. Só que, gente, longe de dizer aqui que o governador de São Paulo não seja competente, Ele provou ser competente na época que ele era ministro do governo Bolsonaro. Inclusive, foi um dos melhores, ministro da gestão do Jair Bolsonaro, junto com a ministra da Agricultura, Eram nomes técnicos, digamos assim. Na reunião, Tarcísio defendia a aprovação da reforma tributária, que foi aprovada inclusive em 2 turnos lá na Câmara dos Deputados, e foi interrompido diversas vezes com comentários agressivos dos presentes. Todo mundo aqui sabe que o Tarcísio não entende de política, disse uma pessoa. Ou seja, gente, na verdade foi uma situação constrangedora para o governador de São Paulo. Ele estava ali defendendo a reforma tributária, que segundo o próprio governador de São Paulo, não é um plano de governo, não é um plano de governo do presidente Lula, nem no Haddad, mas e sim um plano de Estado, Ou seja, vai beneficiar esse governo, vai beneficiar os governadores, os próximos presidentes, digamos assim. E inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro tentou uma reforma, essa reforma, a tributária, no mandato dele, só que não conseguiu, porque o Paulo Guedes era um cara fechado, não conversava e tal, Agora prosperou lá na Câmara dos Deputados, com o apoio de praticamente todos os governadores. É óbvio que aqui tem um ponto de discórdia entre um ou outro, mas o próprio Tarcísio chegou a falar que 95% do que estava ali no texto da reforma tributária ele é favorável, Só que desagradou deputados e senadores do PL. Inclusive, o PL votou contra a reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. E quando o Tarcísio ele defendeu a aprovação da reforma tributária, ele foi interrompido, ele foi vaiado pelos presentes ali, principalmente por parte de deputados. Inclusive falou, olha, o Tarcísio não entende nada de política, menosprezando, digamos assim, a capacidade política do atual governador de São Paulo. Só que, nas entrelinhas, só que todo mundo sabe que de porta fechada, o preferido do presidente Jair Bolsonaro, que agora está inelegível por 8 anos, é lançar o Tarcísio de Freitas com o seu apoio para presidente da República. Mas muita gente vai dizer, César, mas escute aqui, mas anda comentando que os evangélicos querem lançar a Michelle Bolsonaro, que poderia até ganhar as eleições com o apoio do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro disse que ela não está preparada ainda para um cargo majoritário, como é ser presidente da República. Talvez ela não esteja preparada para levar
tanta pancada, porque hoje, infelizmente, né, o mundo da política ele é muito hostil, né, ele é muito degradante, né, só não fica louco quem não está na hora, porque é bastante complicado ser político, seja de esquerda, seja de centro e seja de direita, né, é muito difícil, né, você recebe paulada de todo lado, o que é amigo hoje, quando é amanhã, já é inimigo, você nega um cargo, o cara já vira a cara para você, já começa a te criticar, e é assim que funciona o mundo da política. É exatamente isso que o Bolsonaro não quer para a esposa dele, né? Porque apesar que a Michelle ela é uma pessoa que gosta de negociar, que é uma pessoa calma, mas o presidente acha que ela não está preparada, ou seja, que o Tarcísio tem um traquejo melhor para disputar a presidência da República em 2026. Ou seja, meus amigos, segundo a Andréa Sadi, né, esse episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, né, de São Paulo, foi superado. E aí, o que você pensa sobre isso? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.